Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fundo. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Leonardo Barbosa, sou biólogo, especialista, mestre e doutorando aqui pelo programa de pós-graduação em Sistemática e Evolução aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Estou aqui juntamente com a Heloísa, que também é apresentadora, e hoje, pessoal, estamos com um convidado para lá de especial. Estamos aqui no IMT, que é o Instituto de Medicina Tropical. Não é isso, Heloísa? Esse convidado vai ser muito bacana, né? Hoje estamos com o doutorando Ronald Mulherison Oliveira de Silva Gomes. Ele possui bacharelado em Biomedicina, com habilitação em Análises Clínicas e Microbiologia Médica, e também possui a licenciatura em Ciências Biológicas, ambos aqui pela UFRN. Ele é mestre e doutorando em Bioquímica e Biologia Molecular aqui pela UFRN. Concluiu um ano de doutorado sanduíche na Universidade de Nova York. Tem experiência atualmente em genética molecular e de micro-organismos, com enfoque em novos marcadores moleculares na micologia médica e nos introns autocatalíticos do genoma de fungos patogênicos. Não fiquem com medo, vamos falar um pouquinho sobre isso. E tem interesse pelas áreas de genética, bioquímica, microbiologia e evolução molecular. Bastante coisa, né, Ronald? É um prazer recebê-lo aqui. Coloca uma salva de palmas para os nossos convidados. É um prazer você ter aceitado conversar um pouquinho com a gente sobre sua história, né? Falando sobre fundos, sua história na graduação, pós. E aí, para iniciar esse bate-papo aqui com você, a gente ficou curioso, né? Sobre a sua escolha com a biomedicina, biologia. A gente queria saber um pouquinho sobre isso. E também se você sempre soube que queria trabalhar com ciência ou foi acontecendo durante o processo da graduação. Obrigado, Luiz. Agradeço o convite, o pessoal do Papo de Fundo. Fiquei bastante honrado com o convite e a oportunidade de conversar um pouco mais com vocês. Sejam bem-vindos ao IMT. De fato, quando a gente tem duas graduações, né, sempre surge a dúvida, poxa, mas por que duas? Qual veio primeiro? Qual veio em segundo lugar? Eu costumo dizer que meu coração ele é 50% biomedicina, 50% biologia. Dividido. Dividido. A princípio eu fiz biomedicina e quando eu terminei biomedicina eu senti que ainda faltava algo, eu gostava bastante do olhar mais evolutivo, mais holístico a respeito da biologia, né? Então eu falei, não, por que não? Então vamos lá, temos tempo, temos a chance de fazer mais uma graduação, eu tive que conciliar com o mestrado na época, mas no final deu certo. Já a minha jornada, assim, no lado científico, começou muito cedo, ainda no ensino médio, eu diria. Eu fiz o ensino médio técnico no Instituto Federal de Alagoas, e ainda no ensino médio, em contato com a iniciação científica, né? Pesquisando sobre sustentabilidade, sobre alguns aspectos assim. E quando eu comecei na graduação, eu só continuei essa paixão pela... Agora, Roma, a pergunta que não quer calar. Como você se apaixonou pelo mundo dos fungos? Como você chegou? Eu costumo dizer que eu cheguei de forma indireta na micologia. Na verdade, a genética é que me apresentou o mundo dos fungos. Mas foi já na biomedicina ou na biologia? Foi minha primeira graduação, na biomedicina. Na biomedicina já. Eu era monitor de genética e já gostava muito de microbiologia no geral. E em um determinado momento eu decidi que queria trabalhar com genética e eu tenho contato com alguns professores, né, entre eles a professora Raquel, que recebeu isso tudo bem, e já deixou bem claro, eu trabalho com genética, mas genética de fungos. Né? Eu não tinha pago micologia médica ainda na biomedicina, mas já gostava de microbiologia de uma forma geral, eu falei, por que não? Vamos tentar ver se o negócio anda. E acabou que andou bastante bem, né? Acabei tomando bastante coxo pela micologia médica, por esse dos fungos. Fui apresentado a esse universo gigante que é a micologia. A gente continua aprendendo mesmo após tantos anos, coisas novas e tal, mas foi um universo que me conquistou, assim, de vidas. Então, desde a biomedicina você já tinha esse amor pelos fungos, desde os primeiros períodos da biomedicina já estava inserido nesse mundo aí da micologia. E agora no doutorado. E você sempre pensou em fazer pós também? Bom nome.
A princípio, não. Mas eu acho que o caminho ele foi sendo construído de uma forma que me levou, né, a seguir esse caminho. Eu acabei tomando muito gosto pela pesquisa, pela docência também. Muito bom. Né? Então eu me encontrei assim À medida que você vai publicando ali, né? Você vai querendo mostrar a sua pesquisa e vai pensando ali fazendo uma pós-graduação. É um processo muito legal. Cansativo por vezes, mas muito legal. Sim. Então, onde a gente viu assim, que o seu projeto ele é mais complexo, né? Para quem não é da área da parte molecular, trabalha com essa parte. Por exemplo, a gente trabalha mais com a taxonomia, né? De classificação. Mas claro que tem essa parte molecular também, mas sempre a gente tem dúvidas. E aí a gente viu que o seu projeto tem os nomes difíceis, né? Ainda quem tá escutando introns autocatalíticos. Que danado é esse, né? Aí a gente queria saber um pouquinho, assim, sobre o seu projeto, o objetivo do seu projeto hoje no doutorado. E a gente até pensou, né? Por exemplo, como é que você explicaria para alguém que não é da área, tipo alguém da sua família ou uma criança, o que você faz no seu projeto, no laboratório? Como é que você diria, assim? É uma pergunta muito interessante e desafiadora para qualquer cientista, acredito eu. Trazer para uma linguagem mais coloquial o nosso próprio projeto. Eu costumo dizer que eu estudo uma parte bem negligenciada da biologia, porque, primeiro, eu trabalho com micologia médica, né? E a gente sabe que micologia ainda, infelizmente, é uma área bastante negligenciada. E trabalho com a área da genética, que são introns autocatalíticos, também é uma área meio que negligenciada, né? Dentro da própria genética. Então, eu estou numa interface de elementos que são negligenciados. Mas de uma forma bem mais ilustrativa, eu gosto de imaginar o meu objeto de estudo como sendo um livro repleto de receitas. Por exemplo, imagina, por exemplo, o DNA, né? Um livro de receitas para construir blocos importantes para as células dos seres vivos. Só que esse livro, ele não é escrito de uma forma contínua. Ele tem algumas interrupções ao longo da escrita. E essas interrupções, elas são retiradas na hora da leitura final do livro de receitas. Então, essa parte que é retirada do livro de receitas é o que a gente chamaria de intron. São partes não codificadas dos genomas no geral. E alguns desses introns, algumas dessas partes não codificadas, elas possuem mecanismos diferentes de serem retiradas desse livro. No genoma humano, por exemplo, os nossos introns eles precisam ser retirados por proteínas. Vão agir ali como tesouras moleculares que vão lá, botam e retiram esses introns para que a gente leia a receita de forma contínua. Outras classes de introns, como no caso dos autocatalíticos, muito comuns nos genomas mitocondriais de fungos, por exemplo, esses introns, como o nome sugere, eles são autossuficientes, eles não precisarão dessas tesouras moleculares. Eles assumem uma estrutura tridimensional complexa e sozinhos eles conseguem se reportar, né, no livro e deixar a receita para ser lida sem a interferência deles. Muito interessante, né? É como fazer um bolo. Como fazer um bolo. Se você tem um fermento ali complementando, o bolo vai ficar legal. Quando tem a falta dele, já pode alterar. Agora, você teve uma experiência muito bacana recentemente, né? Você foi para os Estados Unidos, fez uma parte do doutorado de sanduíche, né? Para quem está em casa não sabe, o doutorado de sanduíche é um período que você faz em outro lugar, em outro país, e você tem uma experiência bem interessante com a pesquisa que você trabalha. Conte pra gente como foi essa experiência, foi difícil, seja ela no laboratório ou no lugar de maneira geral como você ficou. Conte pra gente. Foi bem desafiadora. Imagina. Eu acho que sair da nossa zona de conforto nunca é fácil. Então, quando você assume a responsabilidade de ir para um intercâmbio, passar um ano fora, longe da sua família, longe dos seus amigos, longe da sua base de pesquisa, claro que é muito desafiador, mas também é muito instigante, né? É muito estimulante, porque você sabe que vai ter a oportunidade de conhecer muita coisa nova. No meu caso, eu tive a oportunidade de ir para a Universidade de Nova York, departamento de Química, mais especificamente, para aprender um pouco mais sobre RNAs e sobre esses íntrons com os quais eu trabalho.
E foi uma experiência bastante enriquecedora, porque aqui no Brasil nós temos poucos grupos que trabalham especificamente com RNAs, do ponto de vista químico e bioquímico. E lá nos Estados Unidos já é uma linha de pesquisa bem mais estabelecida, eu diria. Então, a professora que me recepcionou lá, que foi minha orientadora, a professora Alexandre Jones, fechando essa vida, me ensinou muita coisa bacana, né? Uma coisa que agora eu estou tentando incrementar aqui no laboratório, inclusive trazer uma nova linha de pesquisa para o laboratório. Não só para o laboratório, mas também assim, para o Brasil, né? Brasil, exato. Então, assim, foi uma experiência bastante enriquecedora, apesar dos desafios. Desafios com relação à barreira cultural, com relação à língua. Imagina, já é algo bem difícil, né? O objeto de estudo e ainda com a língua diferente. Mas você desenrola bem, então foi uma grande experiência. Foi, eu não queria dizer, sem sombra de dúvidas. Acho que você aprendeu muita coisa pro seu projeto de doutorado, né? Deve enriquecer bastante. Aprendi. E eu costumo dizer que não só pro doutorado, mas acho que foi uma experiência que atravessou, assim, a minha vida mesmo para todo sempre, sabe? Eu acho que existe o Ronald antes, existe Estados Unidos e não depois. Eu percebi isso, viu? Eu acompanhei cada postagem dele, tava bem bacana, eu tava me sentindo lá. Eu já tava lá fazendo também a mesma pesquisa. É uma oportunidade muito boa, né? Pra gente que estuda e tá no doutorado e pra fora, é oportunidade única mesmo. Eu acredito que muda você por completo. Como ele, eu espero a oportunidade. Ronald, então, você trabalha com fungos patogênicos, não é isso? A gente queria saber um pouquinho o que são esses fungos patogênicos, né? Que causam doenças e como eles afetam a vida, né? A da população. Então, chegou a hora de falar dos fungos malvados, né? Os fungos às vezes são maus. Às vezes eles são maus. É bom primeiro desmistificar um pouco isso, né? Assim, desde a grande diversidade dos fungos, a quantidade de fungos que podem causar doenças intratebares em grupos humanos é muito pequena, né? Hoje a gente fala de 300, 400 espécies, isso muda um pouco, né? Dependendo da taxonomia. Mas, infelizmente, essas poucas espécies que causam doenças em humanos, elas causam um prejuízo financeiro gigantesco, né? Em termos de internação, em termos de medicamento, em torno de transtorno, também qualidade de vida para as pessoas que são infectadas. Então, por isso que a gente também precisa estudar, compreender um pouco da biologia desses fungos, os seus fatores de virulência, mecanismos de patogenicidade, e também formas de a gente combatê-los, né? O que não é fácil, porque a célula fúngica, no fim das contas, é muito parecida com a nossa própria célula, né? Aqui no laboratório, nós trabalhamos especificamente com 5, 6 gêneros diferentes de fungos patogênicos, mas existem dezenas, centenas de gêneros. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, inclusive, publicou uma lista com 20 fungos, se não me falha a memória, de maior importância clínica, né, para os tempos modernos. E aí ela separou essa lista em 3 categorias. Existe a categoria de importância crítica, né? E nessa categoria mais importante, eles destacam, por exemplo, alguns gêneros, como o Cryptococcus, como o Ginia Candida e o Aspergillus. Esses 3 gêneros juntos, eles são responsáveis por mais de 90% assim, das mortes ocasionadas diretamente por infecções fúngicas. Então é importante que a gente compreenda um pouco esses fungos da sua biologia para que a gente também consiga melhorar a qualidade de vida das pessoas. Essa é uma das missões aqui do Laboratório de Biologia Médica, da UNB. Essa era até uma curiosidade da gente. A gente ia perguntar, né? Quais os fungos que a população, que são patogênicos, que a população deveria conhecer mais, mas não se fala muito sobre, a gente não conhece. E aí você já respondeu, falou um pouquinho sobre. E aí vocês têm essa ação de divulgar esses processos, esses fungos para a população conhecer melhor? Tem algum projeto em relação a isso? Esse é um ponto que a gente precisa ainda focar bastante, né? Eu acho que todos os laboratórios de pesquisa, hoje, eles têm que se preocupar mais com ações extensionistas, com divulgação científica e tudo mais. Hoje, o nosso trabalho de divulgação está muito restrito a alguns elementos da própria universidade, por exemplo, setor de profissões abertas, um monte de profissões, a gente sempre leva algumas coisas também. Café com Darwin também. Café com Darwin, exato. E agora, o papo de fungo. Papo de fungo, exato. O papo de fungo está ajudando a levar isso
de maneira mais tranquila aí, mais fluida pra sociedade. Exato. E, Ronald, a gente fala muito sobre mudanças climáticas também. E aí eu acredito que influencia diretamente, né, nessa questão da patogenicidade desses fungos, o aumento dessas doenças. Acredito que seja diretamente, assim, ligado. E aí a gente fala muito sobre a série, né, o The Last of Us. Você, inclusive, fez uma palestra no Café com Dado. Nossa, muito interessante. A gente falou um pouco no segundo episódio do nosso podcast, quando a gente falou sobre o que danado é fungo. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre a série, porque muitas pessoas têm dúvida. A gente assiste a série e as pessoas pensam, nossa, isso pode acontecer amanhã, meu Deus, né? E a gente sabe que não é bem assim. Exato. E aí, você pode falar um pouquinho pra gente? Posso sim. Preparar essa palestra do Café com Dado foi um deleite pra mim, assim, foi muito prazeroso, porque eu também gosto muito da série e do jogo. E nessa palestra, especificamente, eu falei um pouco sobre paralelos, né, da mitologia médica, da forma como é trazido na ficção, na série e na vida real, né? Claro que a série tocou em pontos importantes que a gente discute muito na mitologia médica. Científicos, aí na dificuldade, por exemplo, de fazer medicamentos, isso é uma dificuldade real, por exemplo, a gente sabe que não é fácil construir, engenheirar novas drogas contra células fúngicas, que em parte porque elas são muito parecidas com a célula humana, então é muito difícil matar só o fungo e não matar o parasita junto, né? E as poucas classes que a gente tem de antifúngicos não estão livres de toxicidade, né? A penicilina B, por exemplo, é uma droga que é bastante nefrotóxica, né? E outras drogas também que são hepatotóxicas, cardiotóxicas. Então, assim, não é fácil. E é um medicamento também caro, né? Os antifúngicos. A ausência de vacina também foi um ponto que a série tocou que eu achei bastante interessante, né? A forma como a mitologia médica é negligenciada naquele mundo em que as pessoas se preocupam com pandemias virais ou bacterianas. E, assim, uma pandemia causada por fungo seria trágica, né? Seria trágica. Hoje eu costumo dizer que, assim, claro que não existe nenhum fungo capaz de desidentificar, né? Assim, até dados exteriores, né? Mas, na palestra, inclusive, fosse um paralelo interessante, porque o fungo que eu trabalho, que é o Cryptococcus, também, ele é um fungo legumiforme, ele tem um formato, se você olhar em microscópio, arredondado, com a cápsula polissacarídica. Essa cápsula é bem típica desse gênero. E é um dos pouquíssimos casos de fungos patogênicos que a gente conhece que, de fato, tem um tropismo muito forte pelo sistema nervoso central. Então, assim, esqueçam fornices, tá? Sim, que é o que a gente mais fala, né? Se existe um fungo que pode causar, assim, uma zombificação em pessoas, é o Cryptococcus, porque ele já tem esse fator de virulência, né, de migrar pro sistema nervoso central. Geralmente ele causa meningite, uma taxa de morte bastante alta, inclusive, entre os infectados. E por isso que ele está na classificação top de risco, né, da OMS. A gente precisa conhecer um pouco mais desse tema. Nossa, que interessante, porque na série eles falam sobre o Cordyceps, né, especificamente, e não, mas interessante saber disso. Eu acho interessante falar sobre essa série, porque muita gente conhece, assiste, os jovens, e quando a gente estava dando aula no nosso estágio de doutorado para a graduação de biologia, no Phyllo's Comicota, né, que está inserido esse Cordyceps, a gente tem essa dificuldade de falar sobre fungos, e aí a gente sempre tentou deixar as aulas muito lúdicas, didáticas, trazendo esses exemplos. Então, quando eu trouxe esse exemplo da The Last of Us, foi muito interessante discutir. Eu trouxe nesse sentido de tipo, será que isso é possível mesmo de acontecer, né? E aí a gente discutiu, o pessoal gostou, e é claro que tem muitos processos envolvidos, evolutivos, para um fungo, né, ocorrer mudanças para ele chegar no nosso cérebro e mudar o nosso comportamento. Nossa, se fosse acontecer, seria daqui a milhares de anos, não tem nem condições. Evolução, mudança climática e tudo mais, né? Muito interessante falar sobre isso. Mas traz isso muita coisa científica, que eu acho bem interessante também. O outro caso também que a gente abordou nas aulas foi o fungo negro, que é de Coromicota, que ele não causou uma pandemia, mas causou uma epidemia lá na Índia. E ele também, ele entra no tecido, deixa a pele negra,
ele mata os tecidos e pode chegar até o cérebro para não. É um fungo bem resistente. E a característica da invasão tecidual é muito forte, né, nesse tipo de infecção. Geralmente causam complicações bastante invasivas. Demais, é. E acomete principalmente pacientes, assim, que já tem uma imunidade baixa, uma comorbidade. E aí, falando ainda dentro desse universo dos fungos, em cada filmes e séries, se os fungos tivessem nesse universo, eles seriam vilões, eles seriam heróis, como você vê isso nos filmes e séries? É um pouco contraditório, né? Porque eu trabalho diretamente com fungos assassinos. Mas, do ponto de vista mais global, eu acho que seria injusto colocar os fungos como vilões, né? Eu acho que eles estariam concordo com você. Né? A gente gosta de falar, né, nos nossos episódios e também para a micologia de maneira geral, que os fungos, de maneira geral, eles são bons. Mas, obviamente, eles também têm fungos que causam doenças. Isso a gente não pode negligenciar, não pode deixar de falar, né? Também. Mas, de maneira geral, eles são bons. São bons, pessoal. Eu gosto de imaginar que a vida na Terra não existiria da forma que ela existe sem os fungos, né? A colonização das plantas no ambiente terrestre não teria ocorrido da forma como ocorreu, por exemplo. Né? A degradação de matéria orgânica. Exato. Assim, imagina, um carbonífero sem fungos capazes de, né? Não teria prosperidade. Imagina, né? A gente estaria aqui perto de sequoias ainda. Concordo. Não, por curiosidade, né? Você trabalha com o gênero Cryptococcus, você falou, e ele pode causar meningite. Como que pode ocorrer infecção com esse fungo? Como um alerta, né, para o pessoal que está ouvindo. Como prevenir? Isso. Bom, geralmente a infecção, ela se dá pela inalação do propágulos fúngicos no ambiente, né? Células dissecadas, as próprias leveduras que estão em suspensão em algumas gotículas de água. E essas leveduras, elas estão muito associadas a dejetos ricos em nitrogênio. Muitas vezes fezes de aves, nessas aves urbanas, como, por exemplo, pombos, né? Numa pesquisa do Google, por exemplo, você pode até ver que o pessoal chama de doença do pombo, né? Leptospirose. É muito associado, por exemplo, a fezes de pombo e tudo mais. Então, o pombo ele é um vetor, né? Da doença. E uma vez que a gente inala esses propágulos fúngicos, né? Ele começa a colonização no pulmão, chega até a nossa corrente sanguínea, e da corrente sanguínea ele sofre tropismo, ou seja, ele é atraído para o sistema nervoso central. Acredita-se que ele consiga atravessar a barreira hematoencefálica, que é uma barreira que existe separando, né? O do nosso encéfalo do resto da corrente sanguínea, através do mecanismo de cavalo de Troia, usando células do nosso sistema imune, né? E aí ele entra dentro dessas células do sistema imune, a célula do sistema imune vai para o sistema nervoso central e o Cryptococcus aproveita-se disso para colonizar o sistema nervoso central, causando uma meningite que tem uma taxa de morte altíssima, em torno de 60% em alguns estudos. E existe algum tratamento para isso? Existe tratamento muito importante, inclusive, para evitar a morte do paciente, né, ter um prognóstico melhor. O tratamento atualmente envolve uma fase de indução com a anfotericina B e 5-fosfocina, e depois uma fase de manutenção com fluconazol. Essa fase de manutenção ela depende muito do quadro clínico do paciente, mas pode chegar a meses. Estou falando 6 meses, 10 meses, até 1 ano. Né? Para evitar possíveis recaídas, né? Ou não ter eliminado pelos excessos, por exemplo, Então, são infecções bastante difíceis de tratar no geral, né? Quem já teve um ano pós-doutor sabe disso, né? A gente passa meses ali, parece que não quer nos abandonar. É verdade. Minha mãe mesmo, ela teve um fungo dentro do pé e, nossa, demora muito o tratamento. É complicado. No meu caso, eu só tenho chulé mesmo, e já tô convivendo tranquilamente, nada demais. Mas é importante a gente falar sobre isso, né? Como prevenir e saber como ocorre essa infecção. Agora, eu fiquei curioso pra saber também. É relativamente, assim, comum ter em pacientes esses casos, assim, no Brasil, ou aqui no estado? Porque também eu até associo errado. Quando eu penso em Cryptococcus, não sei se já aconteceu de falar com você. Muita gente associa a bactéria, né? Ou algo do tipo, assim. Algo do tipo. Eu pensei Só que não, são fungos, né? Sim. Bom, você tocou num ponto muito importante, porque em termos epidemiológicos, né, ou seja, em termos de a gente saber quantas pessoas são infectadas, quantas pessoas morrem,
são dados ainda um pouco nebulosos, porque a criptococcose, ela não é uma doença de notificação compulsória, ou seja, os hospitais, eles não são obrigados, né, a colocar numa planilha do Ministério da Saúde quantos casos de criptococcose foram atendidos naquele mês, né. Geralmente, quando a criptococcose ela é notificada, é porque ela foi a principal causa de morte de um paciente que já tinha alguma comorbidade, como, por exemplo, uma pessoa que trabalha de quadro de AIDS, por exemplo, já, né, quadro de HIV não tratado, por exemplo. No geral, as pessoas imunossuprimidas, elas são as mais suscetíveis, né, a infecção por esse fungo, apesar de que a gente tem algumas cepas hipervirulentas que também infectam pessoas aparentemente sem nenhuma imunossupressão. Em termos globais, hoje, o dado que a gente tem é que entre pessoas que convivem, né, com HIV/AIDS, a taxa de morte é em torno de 200 mil por ano. É um dado muito relevante, né? E a gente sabe que é um dado ainda subestimado, porque imunossupressão ela não está restrita a pessoas que vivem com HIV/AIDS, né? É importante até superar um pouco esse estigma. Muitas outras coisas podem causar imunossupressão. Pessoas que usam corticoides, né? Que são remédios imunossupressores, né? Para tratar alguma doença autoimune, por exemplo, né? Artrite reumatoide, por exemplo, alguma das doenças. Você precisa abrir corticoide de forma crônica, aquilo também é imunossupressão, pessoas são suscetíveis. Idade avançada também é um fator de risco. Pessoas que têm doenças crônicas, como diabetes ou alguns tipos de câncer, principalmente câncer do sistema sanguíneo. A subnutrição também é imunossupressora. Então, a gente tem algumas comunidades ao redor do planeta que são mais suscetíveis. Sim. Então, assim, a gente sabe que só entre as pessoas com HIV/AIDS a taxa de morte é 200 mil por ano. Imagina se a gente fosse somar tudo, se a gente fosse de fato investigar no PET. Né? Deve ser muito mais que isso. Né? Então precisa ser mais dados, né, para saber isso. Então a gente pode se dizer que esse gênero que você trabalha é um fungo oportunista também, né? Sim, ele hoje é classificado oficialmente como oportunista, apesar de que existem, como eu falei, algumas cepas que estão saindo dessa caixinha, né? Algumas cepas, elas exigem uma atenção um pouco redobrada. Né? Precisa de mais estudo, né? Nossa, legal saber mais sobre isso. Eu tô adorando. Porque esse episódio não tá é bactéria, pessoal. Não é bactéria, é fungo. Esse episódio tá incrível. A gente tá só aprendendo aqui. Agora, você seguiu aí na graduação, você fez mestrado, mais de uma graduação, inclusive, né? Inclusive, você sempre trabalhou com esse gênero? Ou mudou? Sempre. Sempre, né? Desde a iniciação científica. Eu tô com uma grande relação. Uma relação de amor. Quem odeia, você já gosta bastante. E aí você hoje tá no doutorado. E assim, o que te motivou, o que te motiva a continuar? Boa pergunta. Essas perguntas sempre são difíceis de responder. Filosóficas, existenciais. Bom, eu sempre gostei de pesquisa, né? Como eu falei, desde o ensino médio eu estava envolvido ali com pesquisa científica. E eu sempre me identifiquei muito com esse universo da ciência, da docência. Então foi algo que eu fui fazendo e eu fui tomando gosto por fazer, ainda mais, né? A gente chega com uma dúvida, responde aquela dúvida, mas também levanta outras 10, né? A ciência funciona assim. E isso vai gerando um gosto pelo fazer ciência, sabe? Pelo questionar, por gerar hipóteses, testar essas hipóteses. Então eu acho que eu fui mergulhando, achando que ia chegar em um fundo, mas até agora o fundo não chegou. Continuo nesse mergulho. Começou no espécie, mas agora já tá com a colônia e tudo aí. Quando você disse que, de certa forma, é um pouco difícil de trabalhar pela falta, às vezes, de informação, né? A questão dos fungos serem ainda um pouco negligenciados. E aí teve um desafio, assim, que foi maior, que você lembra na sua trajetória, pode ser inicial, na pós-graduação, que você enfrentou como cientista? Eu costumo dizer que aqui no laboratório de micologia médica, especificamente, a maioria da que eu tive com os alunos que entram, também os novos alunos que entram, é tentar conciliar um pouco as leituras e os estudos com a graduação. Né? A graduação, às vezes, ela exige muito da gente. E a gente trabalha com tópicos aqui no laboratório que, às vezes, as pessoas não têm tempo, não conseguem sequer estudar na graduação. Eu, por exemplo, fiz 2 graduações, mas em nenhuma delas eu me aprofundei, por exemplo, em introns analíticos. Né?
é um tópico difícil de conversar, inclusive com pessoas que são da área, porque a gente sabe que não é um tópico que costuma ser abordado nas aulas de genética com maior profundidade. Não é tipo uma biologia celular, funcionamento da célula, é muito mais específico. É uma coisa muito específica. Então, assim, a gente tem que chegar para essas pessoas que estão chegando um pouco cruas e falar, olha, a gente precisa ler um pouco mais sobre isso aqui não é fácil, vocês não veem isso na graduação. Eu mesmo passei por essa dificuldade, né, de ter que me alfabetizar naqueles termos, naqueles novos vocabulários, naqueles novos mecanismos moleculares que a gente não vê na graduação. Mas uma vez que você consegue colocar em mesa essas leituras, tanto do lado genético quanto do lado mitológico, que eu sei que também mitologia na graduação não é um tópico, infelizmente, ainda não explorado, né? É raro, inclusive, ter faculdades com uma disciplina só de mitologia, né? A gente tem esse privilégio, a gente comentou isso, né? E, inclusive, eu acho que uma dificuldade que a gente enfrenta, principalmente no início, falou sobre isso, né? É que os artigos, né, as referências que a gente tem para estudar, tudo, são todos em inglês. Para quem tá então, no no início da início, a graduação, gente isso já é muito enfrenta essa difícil. dificuldade também. De, É uma grande barreira. né? Enfim, de como a gente vai entender, e a gente tem que fazer discursos, né? Pra se virar mesmo, porque não tem como não saber o inglês. Ainda mais quando a gente vai para fora também, né? Exato. Isso é um déficit nacional, né? Uma vez eu vi uma pesquisa que falava que apenas entre 2% e 3% dos brasileiros têm uma certa fluência no inglês. Sim. Então é um marcador social muito forte, né? As pessoas que chegam na graduação já fluentes em inglês. A gente sabe que é raridade, é uma dificuldade mesmo. Mas já pensou em desistir em algum momento? Não. Ainda não. Persistência, viu? Muita persistência. E para fechar, qual é a sua parte favorita na micologia? Tem que ser É mais difícil. assim, Além do Essa gênero que você trabalha, aí já não conta. o que é que você mais gosta, assim, na sua área? Cara, uma coisa que, assim, é uma grande dificuldade, mas também é muito prazer, é ver quão estonteante é a diversidade dos fungos, quão rico eles são, coisas para serem descobertas ainda, né? Para quem trabalha nessa interface da genética e da mitologia médica, que não é o meu caso. Assim, fungos são seres eucarióticos extremamente complexos e que tem muita coisa para ser descoberta de ponto de vista genético, por exemplo. Né? É um universo quase que inexplorado. Todo ano sai coisa nova, assim. A gente publica muitas espécies, né, que é necessário para começar os estudos, produzir medicamentos, só que é toda uma cadeia aí, né, da demanda muito tempo e muito... E sem falar que a micologia ela também, ela entrou na minha vida de uma forma muito especial, assim. Eu conheci muitas pessoas bacanas através da micologia, né? Eu também. Né? Conheci a minha orientadora, que é uma pessoa fantástica. Meus colegas de laboratório também, que são pessoas incríveis. Tem uma organização científica maravilhosa. Com certeza estavam assistindo esse podcast no YouTube. Vai assistir, vai facilitar, vai compartilhar. Isso Vamos facilita divulgar muito micologia. o processo, né? Ter essa base de pessoas para contar, pessoas legais, conhecer essas pessoas é muito importante. Exato. E eu tenho notado que os micologistas, eles também estão se unindo um pouco mais, né? Então, a gente aprendeu a lição de colaborar gera muito mais fruto do que competir, né? Eu acho que isso tá gerando muito Isso é bem bacana. E nesse meio acadêmico a gente às vezes tem muito isso em competição, né? Então é importante a gente deixar de lado isso e se unir mais, porque já é tão difícil. Fazer parcerias, colaborações, isso é muito compartilhar conhecimento que a gente tá fazendo aqui. Eu tô aprendendo muito desse episódio. E a gente deixa de pergunta, né? Mas tem alguma dica que você queria, se você pudesse dar a alguém para começar a ler micologia médica, qual dica você daria para essa pessoa que está iniciando? Alimenta a sua curiosidade, tá? Eu acho que a curiosidade ela é uma fonte inesgotável de ação, pensamento e funcionamento, sabe? Eu acho que a curiosidade ela pode te alimentar caminhos bastante diversos e incríveis na sua trajetória acadêmica. Tá? Use essa curiosidade para ir atrás de conteúdos extra-acadêmicos. Tá? Use essa curiosidade para se integrar, assistir umas podcasts como esse, por exemplo. Né? Ler livros de divulgação científica. Eu acho que só a graduação não é suficiente. Você tem que ir atrás de mais.
Então, tudo isso tem essa curiosidade. Fica a dica, viu? Nossa, muito obrigada por Eu que compartilhar agradeço, foi o seu maravilhoso Mona, estar com seu vocês. conhecimento. Muito obrigado. Foi incrível. Vimos que os sons às vezes podem ser maus, mas lembrem-se que eles são do bem, né? Sim, Tem as sim, nossas sim. associações de composição circular de nutrientes, mas é bom a gente falar também sobre esse outro lado e informar as pessoas, né, sobre esses sons dos patógenos, como a gente pode cuidar disso e prevenir. E se você tá em casa, tá com mais curiosidade, quer tirar suas dúvidas, vamos Vou deixar o deixar e-mail aqui na o descrição do e-mail vídeo, de do Ronald. Ronald. Tem qualquer coisa ele tira dúvida. E podem comentar, podem fazer qualquer coisa aí que a gente vai tentar responder, né? E se tiverem dicas de temas para os próximos episódios, podem falar também, que a gente vai estar atento aos comentários, qualquer dúvida, certo? Então, muito obrigada, Ronald, mais uma vez. Muito obrigada a quem ouviu até aqui. E até o próximo episódio. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.